Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo diácono, caríssimos irmãos, reverenda irmã religiosa aqui presente, nós hoje estamos na sexta-feira do tempo pascal. Hoje nós celebramos a missa votiva em honra da Santa Cruz. Nós devemos recordar tudo aquilo que aconteceu na Semana Santa, mas com um olhar hoje um pouco mais positivo e diferente. Porque durante a Quaresma, o nosso coração, ele se entristecia, nós estávamos movidos pela compaixão a nosso Senhor, nós partilhávamos dos sofrimentos que Cristo iria sofrer e sofreu por nós durante a Semana Santa, mas o Evangelho, ele nunca deixou isso em aberto. Todas as vezes que o próprio Jesus ia mencionar o seu sofrimento, a sua cruz, ele colocava um ponto final. O ponto final não era a morte e o sofrimento, o abandono, humanamente falando, dos seus apóstolos e discípulos, a traição, mas era justamente a ressurreição. Este era o ponto final no qual Jesus mesmo afirmava e reafirmou muitas vezes. Mas hoje nós escutamos o próprio evangelista Mateus, é São Mateus quem vai nos dizer e afirmar essa verdade. Nosso Senhor, durante 3 anos da sua vida pública, ele percorreu toda aquela região, curando, sarando as pessoas, levando-as até ao seu encontro, mas e muitas vezes ele mesmo dizia que iria sofrer. E São Mateus, reconhecendo a importância das palavras de Jesus, ele deixou por escrito essa promessa. Ele mesmo profetizou aquilo que iria acontecer na sua vida, e portanto São Mateus, ao nos narrar isso, ele nos deixa essa verdade, que o sofrimento de Jesus, aquilo que ele disse que iria passar pela nossa salvação, teria uma resposta definitiva. Não acabaria na Sexta-feira Santa, mas teria a sua resposta definitiva, como nos diz São João Paulo II, que a resposta para o nosso sofrimento, para o sofrimento humano, é a cruz do Senhor e a ressurreição. Ali nós encontramos o consolo e o alívio para as nossas almas. Os nossos sofrimentos também têm a resposta em Jesus, porque o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sofreu, nasceu aqui por nós e nos redimiu. Portanto, ele redimiu o sofrimento humano. Nós devemos recordar também que a cruz, que para nós hoje é um sinal tão sagrado, é um sinal do amor de Deus por cada um de nós, amor do Pai manifestado ali pela doação do Filho e também manifestação do amor de Jesus por cada um de nós. Mas a gente deve recordar ao mesmo tempo que a cruz no tempo de Jesus, no Império Romano e para os judeus, era algo horrendo, algo tão feio que ninguém queria até mesmo ficar perto, porque a cruz, morrer na cruz, era uma humilhação, o pior tipo de humilhação e uma das piores mortes que havia naquele tempo. E quem era condenado, portanto, à morte de cruz, era uma pessoa horrorosa. A maldade, portanto, era aquilo que era colocado na cruz, manifestado para aquelas pessoas, para que tivessem medo diante da cruz. Mas Jesus, ao abraçar a nossa vida, abraçar o sofrimento humano também, e a humilhação por nossos pecados, ele vai transformar este sinal que era tão negativo e horroroso, que foi a cruz, com todos os seus sofrimentos, em sinal de vitória. Agora, quando nós cristãos, sobretudo nós católicos, olhamos para a cruz de Jesus, nós vemos ali o próprio Cristo morto humanamente, porque a divindade não pode morrer. Nós vemos e olhamos para um Deus que se encarnou e morreu por nós, vemos ele, portanto, humilhado, mas nós sabemos que ali ele reinou sobre a cruz. O reinado de Jesus, portanto, começou de modo definitivo na cruz. Ali, Cristo nos alcançou a vitória sobre o pecado, sobre o demônio e sobre a morte. O prefácio pascal nos diz que morrendo na cruz, ele nos concedeu a vida. É uma contradição, porque ele estava ali, humanamente falando, humilhado. Humanamente falando, a vida de Jesus não tinha mais sentido. Mas ele deu, portanto, a resposta definitiva também
para a nossa vida. Ao contrário dessa visão tão positiva que nós temos em relação à cruz de Jesus, é um sinal tão bonito que nós carregamos, muitos dos cristãos carregam em seu peito o crucifixo. Algumas ordens religiosas, congregações carregam também, o crucifixo como sinal da vitória de Cristo. Mas os protestantes, eles têm uma visão tão negativa da cruz. Por quê? Justamente eles acreditam que o instrumento no qual Jesus morreu é um sofrimento de fato de humilhação, mas ele não poderia nos dar a nossa participação naquele sacrifício. Os protestantes olham para a cruz de Jesus, veem ali toda a abominação que Deus, olhando para o pecado, ele vai jogar no seu filho. É uma visão completamente equivocada isto. Jesus ali na cruz, ele não estava apenas morrendo no nosso lugar. Ele estava ali morrendo por nós, mas cada um de nós também deve morrer na cruz diariamente. A visão protestante, portanto, ela quer se afastar de Jesus crucificado, ela quer acabar, cancelar a imagem de um Deus que se encarnou e morreu por nós, e, portanto, eles imaginam que colocando um crucifixo, olhando para Jesus na cruz, nós estamos, portanto, humilhando mais a Jesus. Mas é pelo contrário, quando nós olhamos para Jesus, assim como São Paulo hoje na epístola aos Filipenses, ele nos diz que ali Jesus recebeu o poder sobre os céus, os infernos e sobre a terra. Nós devemos recordar também que a cruz, como tantos filmes de terror nos mostram, é uma caricatura, na verdade, daquilo que o demônio tem medo. Nós vemos, muitas vezes até as pessoas brincam, mostrando a cruz para uma situação complexa e difícil, mas nós devemos recordar sempre que a vitória, que a cruz de Jesus deve ser para nós um sinal de vitória, não um sinal de derrota. É para nós um sinal de vitória. Portanto, nós devemos olhar sempre para Cristo crucificado, recordar também que nós devemos participar com Ele deste momento, porque como Ele mesmo nos diz, e São Paulo também vai repetir isso, quando nós morremos com Cristo na cruz, nós, portanto, poderemos ressuscitar com Ele. Se nós recebemos, portanto, participamos junto com Ele do seu sofrimento, nós participaremos também com Ele das alegrias eternas. Ele que veio a este mundo para nos salvar, para nos redimir. A cruz de Jesus foi um acontecimento do passado. Nós estamos, portanto, há mais de 2000 anos deste acontecimento histórico, real, que existiu, mas nós temos acesso a este dado histórico pela fé, mas sobretudo também por meio da igreja, é onde nós entramos em contato e atualizamos o sacrifício de Jesus, mas sobretudo durante a Santa Missa. Quando nós participamos bem da Santa Missa, nós estamos, portanto, participando também do sacrifício de Jesus na cruz. Ele está na Eucaristia de modo glorioso, com seu corpo glorioso, substancialmente presente no meio de nós. Mas os sinais que ele nos demonstra, o seu amor, portanto, foi a sua paixão na cruz, o seu sofrimento, tudo aquilo que ele passou por amor por cada um de nós. Então nós devemos olhar para a cruz, trazê-la em nosso coração, em nosso peito, com muita fé e recordar que nós também devemos estar crucificados continuamente com Jesus. Como nos diz o introito da missa de hoje, nós nos gloriamos nos sofrimentos e na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se para os pagãos, para os judeus e também para os protestantes, a cruz é um sinal horroroso, um sinal da maldade, nós católicos olhamos para a cruz e devemos nos orgulhar com orgulho santo desse momento tão vitorioso que Jesus reinou sobre a cruz. O reinado de nosso Senhor Jesus Cristo tem uma coroa de espinhos e o seu trono é a cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.